Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o nosso nome, que é o nosso mantra pessoal, né? Aquelas palavrinhas que a gente ouve desde que a gente nasceu, que a gente vai continuar ouvindo e repetindo até o fim dos nossos dias. O que ele significa para o sistema? Como é que a gente pode acolher a nossa própria história por meio do nosso nome? E o que significa gostar ou não gostar do nosso nome? Enfim, todo um universo falando sobre o nome, tá? Eu sou Maline Marcela, cuido desse Instagram, né? E a gente tem também o podcast no Spotify, tem o YouTube, que mais? Tem Facebook, tudo como @vouconstelar, tá? Então, começando do começo. Antes eu já falo que o moço tá lavando o prédio, então tá tudo meio escuro e tudo meio com barulho, tá? Mas vamos que vamos. Então, se você é nova nesse ramo das constelações, eu vou falar um pouco sobre a constelação, tá? Eu vou falar bem de leve, assim. Então, as constelações, a constelação, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, que é muito interessante, por quê? Porque a gente amplia esse auto, né? O que significaria o auto? Por quê? Porque quando a gente fala em autoconhecimento, normalmente a gente se restringe a nós mesmas, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito mais, né? Só que quando a gente fala de sistema, ao falar auto, né? Autoconhecimento, esse auto, ele automaticamente, ele faz com que a gente tenha um olhar para trás, né? Olhar para quem veio antes de mim, né? Para o que veio antes de mim. E sim, um olhar para mim também, mas sem perder de vista esse retrovisor, né? Quando eu falo em retrovisor, eu sempre gosto de lembrar um pouco dessa música do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, sei lá, que é aquele da Estrada de Santos, né? Acho que todo mundo conhece. Quem é, o pessoal aqui é mais das antigas aqui, né? Então, acho que é um exemplo interessante pra gente falar sobre os sistemas, né? Na música ele fala assim: eu prefiro as curvas da Estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e que vi pelo espelho na distância se perder. Só dar uma, né? Eu dei uma declamada aqui no... Quando nessa música ele traz isso, né? Ele fala que ele corre pra caramba na estrada, né? E que ele não tem amor à própria vida dele, porque ele teve uma desilusão amorosa e que ele não quer nem olhar para trás, ele só corre, né? É como se ele fugisse daquilo. Então, essa é muito comum, essa postura de sistema mesmo, né? Uma lealdade que ela aparece no nosso dia a dia dessa forma, que é o não enfrentamento das nossas grandes dores, né? Então a gente acha que quando a gente não vê algo, quando a gente não joga luz sobre aquilo, aquela coisa fica menos importante. Mas é aí que entra a questão sistêmica e o tchananãs, né? Por quê? Porque nas constelações, quanto mais luz, quer dizer, quanto menos luz a gente jogar sobre algo, mais aquilo vai brilhar. Só que esse brilho, ele é o ó do borogodó pra gente. Por quê? Porque esse brilho incomoda demais e nos cega, tá? Então, nas constelações, a gente mexe mesmo e a gente enfrenta mesmo tudo aquilo que a gente tem que ver. Então, né, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não é comigo, o pessoal fala, nossa, a Maline tem uma vida desgraçada, que tudo de ruim acontece com ela. Mas são só exemplos, tá? Não que esteja tudo bem sempre, mas vamos lá. Então, um exemplo, tá? Eu não conheci meu pai porque ele fugiu assim que minha mãe contou pra ele que estava grávida de mim. E por causa disso, eu não tenho nem mesmo o sobrenome do meu pai. Então, o que acontece? Quando a gente constela, a gente consegue incluir esse pai. Mesmo não conhecendo, mesmo nada, tá? Só que essa inclusão, esse olhar para esse pai, para essa história, para essa parte, para esse 50% que faltou e que falta, né? Ele sempre é suave, ele é doce. Por mais difícil que seja o tema, por mais difícil que possa parecer para quem ouve a história, nos atendimentos eu garanto, né? Existe sim uma forma, uma abordagem que é a abordagem que eu uso, porque eu estudei bastante, porque eu constelei bastante gente, mas principalmente porque eu fui muito constelada também, né? E enquanto eu constelava, eu sempre desenvolvi esse olhar de empatia, né? E de como que daria para eu acolher mais aquele outro que me chega de um jeito que eu também já cheguei quantas e quantas vezes, né? Então, eu acho que realmente é um diferencial isso, né? Da gente
constelar com alguém que seja constelado também, né? Como a terapia, né? A gente vai num psicólogo e o psicólogo, é bom que esse psicólogo também passe por terapias, né? Então, tem muito consteladora consteladora que se orgulha de, eu constelei uma vida só e se muito, né? Mas se fosse comigo eu teria mais orgulho, não tanto de falar isso, mas de ter essa vida maravilhosa, né? Porque eu não ia conseguir constelar, escolher uma coisinha só para constelar. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que, né, por mais que eu não seja fruto de, né, eu não seja o objeto de todos os exemplos, eu consigo, né, dá para fazer um estudo ambulante ali, né? Eu tava vendo até essa semana uma entrevista do Paulo Gustavo, né, com o Fábio Porchat. E aí o Paulo Gustavo, ele fala assim: gente, a gente tem... quem passa muito perrengue tem uma vida mais interessante. Aí eu falei, nossa, então temos uma vida interessante aqui, né? E talvez todo mundo que seja aqui, né? Porque a constelação ajuda muito e atrai muito quem tem vidas interessantes. Então eu gostei desse termo aí, achei bem fofinho ele falar assim. Mas vamos voltar lá pro papo da digressão que eu tava tendo sobre o retrovisor, né? Das curvas da Estrada de Santos. Então o que acontece? Na constelação, o autoconhecimento, ele nos atravessa e segue para trás de nós. Então ele vem, atravessa a nossa existência e vai para trás de nós, para os nossos antepassados, para a nossa história, para a história de quem veio antes da gente, né? Que é a nossa própria história também. E aí existe esse atravessar duas vezes. Então atravessa voltando, olhando para trás, mas também atravessa, né? Então vai para trás, encara o nosso histórico, mas também ele volta. E quando ele volta, minha gente, aí ele já volta com esse olhar do presente e do presente para o futuro. Então é um olhar do presente, mas também é um olhar para o futuro. Então a gente é atravessada pela potência sistêmica ancestral, né? Por tudo que tanta gente passou, precisou passar, precisou fazer e não fazer também para que hoje a gente estivesse aqui. Então é bem lindo, mas chega, né? Eu tô indo muito para brisa sistêmica, não é nem filosofia sistêmica. Acho, né, as viagens sistêmicas. Mas já falamos brevemente sobre a constelação. Agora vamos falar sobre os nomes, né? O que raio tem a ver nome com sistema, meu povo? Como assim? Tá? Então, o que acontece? Acontece que todos os sistemas se sujeitam às leis sistêmicas, que eu ainda não mencionei, né? Então, as 3 leis sistêmicas, que são a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia. Então, por pertencimento, cada pessoa tem um lugarzinho que pode ser só seu ali naquele sistema e que só você pode fazer aquilo que só você pode fazer, ninguém mais, né? É como se fosse a nossa digital, uma digital sistêmica, né? Só que, né? Então, só a nossa digital, ela é nossa. Então, só você pode ser você. Todo mundo já existe. Então, é necessário que você exista, né? Então, é essa peculiaridade e esse é o pertencimento. Lei da hierarquia. Quem veio antes naquele sistema deve ser respeitado, mas também tem lá suas responsabilidades perante quem veio depois, perante os mais novos daquele sistema. Então, e a outra e última lei, equilíbrio entre aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe. Para as relações serem frutíferas, a gente tem que dar e receber em proporções iguais. Exceção mais famosa, mais conhecida, mais precisa muito ser exceção, é a relação dos pais para com os filhos. O equilíbrio sistêmico da relação entre pai e filho, mãe e filha, não importa, tá? Pais e filhos, consiste em exatamente os pais fazerem de um tudo pelos filhos e de os filhos, entre aspas, fazerem de um nada para esses pais. Atenção, não é literal, né? É essencial. Então, a essência da ação dos pais para com seus filhos deve ser sempre em prol, tô falando bonito, né? Em prol do desenvolvimento desses filhos, né? E a essência das ações dos filhos para com seus pais deve ser sempre em prol do seu próprio desenvolvimento, do próprio desenvolvimento dos filhos, e não da felicidade, do desenvolvimento dos próprios pais. Vou dar um exemplo. Quem se formou em direito porque o pai queria, né? Não exatamente assim, mas adorava a ideia. Então, assim, né? Quem queria fazer direito? A filha, o filho ou o pai, né?
E aí, o que acontece é que quem fica feliz na hora que a filha se forma, talvez não seja o filho ou a filha, talvez seja o pai. Então, é nesse sentido, tá? Então, mas voltando. Então, todo sistema se sujeita às leis sistêmicas, beleza? Então, eu posso aplicar as leis sistêmicas na minha família? Sim. Na minha empresa? Sim. No relacionamento meu com a minha amiga? Sim. No meu casamento também? No namoro, na ficada? Sim. Atenção, né? Eu tô falando das leis sistêmicas, tá? Não dá para confundir com vínculo sistêmico, né? Vínculos sistêmicos é uma outra história que sim, aí tem a ver com família, parará, tá? Tô falando das leis sistêmicas. Então, vamos lá, que mais? Eu posso aplicar na decoração da minha casa as leis sistêmicas? Sim, né? É muito interessante até. É uma arquitetura sistêmica, uma decoração sistêmica. Eu vou te dar um exemplo. Tem várias casas que tem sabe aquele cômodo? Aquele cômodo que é inútil, vamos dizer. Mas ele é tão inútil que ele vira útil. Por quê? Porque ele é cheio das tranqueiras, né? Ninguém nem sabe o que tem ali, nem sabe se tem. Tem gente que às vezes usa é uma gaveta, não é um cômodo, né? Então, mas é aquele cômodo fazendo, né, entre aspas, um paralelo com uma família, aquele cômodo seria um excluído, né? E enquanto aquele cômodo for um excluído, ele não tem a função, ele não pertence àquele sistema como na função de um cômodo, de um quarto, né? Enquanto ele for excluído, a casa, as relações, as coisas não vingam, tá? Então, é nesse sentido. Então, partindo desse princípio todo, por que o nome não entraria nesse samba, né, louco aí? Lógico que ele entra. Ainda mais porque, pelo nome, a gente também conseguir tocar nessa questão dos vínculos sistêmicos, porque afinal o nome vem da nossa família, né? Os sobrenomes ainda mais. Então, os resultados desses atendimentos, eles são muito, muito efetivos. Então, é muito interessante a gente olhar para o nosso nome sob esse outro prisma, né? Esse olhar sistêmico. Então, vamos voltar lá atrás, naquele exemplo que eu dei da moça que não tem pai, né? É muito comum quem não conheceu o pai ou a mãe falar que não tem. Eu não tive pai. Porque sim, todo mundo tem pai e todo mundo tem mãe. Por favor, né? Mas voltando, vamos lá. No exemplo dela. Que é jeito mais indolor de incluir esse pai que invisível, né? Do que incluir o sobrenome desse pai no nome dela, sistemicamente, né? Então, mas Maline, eu nem sei qual era o primeiro nome do meu genitor. Como é que eu vou saber o sobrenome dele? Gente, não precisa. Por quê? Porque o sistema sabe, o seu sangue sabe, seu coração sabe, o seu DNA também, a sua genética, sua epigenética, todo mundo sabe. Só a gente que fica achando ali que não tem, e que nem sabe, né? Então, essa potência de vida, ela tá com você, então ela só tem que ser acionada. Então, o que eu pensei aqui, não sei o que vocês acham, mas assim, eu pensei em falar mais sobre a parte prática também, né? Casos mais práticos que acontecem com questões que envolvem o nome e que a gente nem tchum, mas agora a gente vai olhar um pouco para isso. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Então, porque assim, o nome, todos os nomes, eles vêm junto com o nome, né? Um mandato, né? Eu advoguei vários anos, ainda não advogo mais, mas, né? Mesmo se for aquele nome, sabe aquele nome escolhido aos 46 do segundo tempo? Nem sabia que havia uma menina ou um menino e tchum, né? Então, esse nome, ele também guarda em si uma ordem, um comando, né? Eu falo mandato porque anos de advocacia aqui, né? Mas qual que seria a ordem, por exemplo, né? Que estaria dentro desse nome escolhido por acaso? Escolhido aos 46 do segundo tempo ali. Podem ser vários. Nossa, meu cabelo tá uó, né? Mas enfim, gente. Tá, paciência. Bom, vamos lá. Qual que seria a ordem por trás desse nome escolhido ao acaso? Podem ser muitos, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos, tá? Pode ser um pouco o caso dos pais para com aquela criança que está vindo agora. E isso reflete um sentimento de não se sentir amada, por exemplo. Pode ser. Ou então, a pessoa vem super cuca fresca. É uma criança, um adulto, até hoje é uma mulher, é uma pessoa super cuca fresca, que tudo vai dar certo. Na hora a gente vê, entende? Então, ou outras mil coisas, porque
né? Vamos pegar um exemplo. Eu brinco sempre, a moça que recebe o nome de Amélia, né? Tem grandes chances dela ser uma mulher toda Amélia ali, mulher de verdade, certinha, sofredora, né? Mas também pode não ser. Pode ser o oposto? Também pode. Tudo depende da intenção do sistema quando foi dado aquele nome. Então, não tem tanto a ver com o óbvio. Na maioria dos casos tem a ver com o óbvio, mas pode não ter a ver com o óbvio. Óbvio. A constelação é sempre muito caso a caso, não tem jeito. A gente dá exemplo porque é didático, é divertido e sempre pode ajudar alguém, mas não é uma regra, tá? Ou então, pessoa que recebe o mesmo nome dos irmãos, de um irmão, de um parente falecido. E é ainda mais forte quando recebe o nome exatamente porque aquela... Eu não sei aonde. Eu tô olhando pra câmera, gente. Ah, a câmera é aqui. É que eu tô com outro celular. Bom, então assim, é ainda mais forte quando esse nome dado é dado exatamente porque aquele parente, aquele irmão morreu antes do tempo. Então, eu tive um irmão... Não sou eu, tá? Meus irmãos estão tão bem. Então, eu tive um irmão que faleceu com 2 anos. Aí eu tenho o mesmo nome. Às vezes vai pro feminino, né? É João, eu viro Joana, tá? Isso é muito, muito forte. Qual é o mandato que aquela criança recebe, né? Pode ser, tudo indica, quase sempre é, mas também pode não ser. É um mandato de propulsão à morte. Ou seja, ao invés dessa pessoa, dessa criança seguir em direção à vida, ela vai seguir em direção à morte. Pode ser por questões de saúde, pode ser por vícios na adolescência, enfim, pode ser um monte de coisa. Mas é muito sério, né? Então, e outra, na melhor das hipóteses, vamos pensar, a pessoa, né, a melhor das hipóteses, a pessoa já recebeu um nome de alguém que já existiu ou que já existe. Então, para ela se afastar disso e se apoderar da sua própria história, é bem difícil. Se já é difícil pra gente que nem tem um nome igual, ou então, no meu caso, eu não tenho nome igual a quase ninguém ali da minha família. Né, tem uma prima, enfim, mas longe assim, mas entendeu? Se já é difícil pra mim, imagina pra uma pessoa que tem o mesmo nome de uma pessoa que tem aquela mesma história. Então, tem até gente que me escreve assim: eu tenho o nome da minha irmã que faleceu, né? Mas não, esse nome é seu, né? Percebe como já tem uma distância, né? Os primeiros nomes, eles representam a nossa individualidade, já tem uma distância, né? Esse nome não é da sua irmã, esse nome é seu, né? E não é que também é seu, ele é seu, tá? Então, ou então, por exemplo, a pessoa não gosta do próprio nome. Então, vou dar um exemplo. Eu chamo, sei lá... vou pegar o meu nome mesmo. Meu nome meu nome de solteira, né? Marcela Barbosa de Souza. Barbosa, quem é dos anos 80 aqui? Lembra? TV Pirata, Neila Torraca, engraçadíssimo, mas ele tinha um personagem que chamava Barbosa. E eu, criança, 80 e tralalá, Barbosa, era o tempo inteiro, enchia os pacová, entendeu? Né? Pode não ter a ver com o nome, né? Por exemplo, a gente pede essa pessoa, a pessoa tem um sobrenome que tem um significado, sei lá, pegar o Pinto. Até tossi. Tem gente que adora o seu próprio Pinto, mas tem gente que tem horror àquilo. Então não tem a ver com o nome, tem a ver, né? E nem se é bonito, se é feio, se tem significado ou não. Tem a ver com o que aquilo significa pra você, né? Que nem eu vi num post essa semana, muito engraçado. A menina falando assim: meu nome é minha mãe adorava o ator. Meu nome é Indiana e meu irmão é Johnny. Tipo, do Indiana Jones. Só que aí virou Indiana e Johnny. Mas ela tava amarradona no nome dela, achando engraçado. E tem essa história. Eu também achei demais, eu ri pra caramba. Então, pode ser só com o nome, né? A picuinha com o nome, ou com o nome e o sobrenome. Mas não gostar do seu próprio nome, quando eu falo nome, é completo, né? Ele diz muito sobre a gente. E sobre a nossa história também. Como eu falei, principalmente se tiver relação com os primeiros nomes. Quem tem nome composto, né? Porque os primeiros nomes são nossa individualidade, tá?
É, e sempre pensando nisso, né? Pensando assim, o nosso nome sendo o nosso mantra pessoal. Quando eu falo mantra, né? É nesse sentido, assim, é uma coisa que a gente fica falando, é como se fosse uma oração. Então pensa quantas vezes você falou, repetiu, ouviu, né? E todas as vezes pensa se tem uma sensação ruim de, putz, que nome chato, por que eu não me chamo Maria? Ou então se você chama Maria, ai, por que eu não me chamo Indiana? Sabe assim? Então, aqui a gente pode fazer também um parênteses que acontece muito vinculado à infância, que nem eu trouxe. Acho que eu preciso de água. Eu trouxe o meu caso lá do Barbosa, do TV Pirata, né? Um programa de humor que tinha o personagem Barbosa. Me enchia um saco, mas como eu sempre gostei muito do Marcela, né? A minha individualidade estava ali arrasando. Eu dei a volta por cima dessa história e eu logo parei de usar o Barbosa e comecei a usar a Marcela Souza, né? Mas, por exemplo, também para quem nasceu ali nos anos 80, né? Ali tem muita Silvia que não pode ouvir falar, com razão, da banda Camisa de Vênus. Tem uma música que foi bastante sucesso nos anos 80, que é o Ó do Borogodó, que hoje acho que eles seriam presos, que fala, né, Silvia, sua isso, sua aquilo, né, mas enfim, deixa eles pra lá, tá? Mas isso pode marcar uma vida, né? Pensa, uma escola inteira cantando uma música falando que não é de você, mas falando pra você, coisas que não são tão legais de ouvir. Então isso pode sim marcar a pessoa pra sempre, né? E isso tudo pode ser constelado, essas situações, e tudo consegue ser unificado, inclusive esses nomes não tão bons, unificado na pessoa que você é hoje em dia. Então, essas histórias também são vistas, né? São honradas como parte do que aconteceu. Lembrando que ninguém passa pano pra... Ai, que bom que eu sofri bullying na escola. Não, não é bom. Você acolhe. Lembra, para acolher, a gente não tem que concordar. É só acolher o fato, aquela história, né? Mesma coisa pode acontecer numa briga, né? Alguns xingamentos, algumas palavras fortes podem ser usadas, em especial se vem dos nossos pais, dos nossos irmãos, né? Por exemplo, quando a pessoa tinha 15 anos, vou nem falar que eu, porque não sou eu, tá? É exemplo. Então a pessoa tinha, sei lá, 15 anos, ia sair à noite, o pai chega e fala, você é isso, você é uma mulher da vida, não sei o quê, né? Tá? Não é meu pai, tá bom? Mas isso acontece. E como essas coisas marcam a pessoa, né? Marcam a gente, essas ofensas. Ou alguma coisa, sei lá, por exemplo, a mãe que fica... É bem comum nas mães narcisistas essa postura de ficar falando, eu queria ter te abortado, e a pessoa... Pô, é muito forte, né? Aborto mal sucedido. São as histórias, né, que eu ouço aqui. É pesado, mas não precisa ser pesado mais. Por quê? Porque a constelação, ela nos possibilita tornar tudo isso mais leve, ressignificar isso, tá? Não precisa se preocupar porque é suave, tá? Então, o que mais? Tem muito exemplo, mas, por exemplo, o clássico. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe no meu nome, né? Era bem comum antigamente. Aí é verdade, eu também não tenho, né? Então é bem comum esse fato. Que costuma... Peraí, ó. Mas o que significa que isso vai ser constelado? Tá. Então a pergunta é assim: o que significa eu dizer que isso vai ser constelado? É no sentido assim de que esse tema ele vai ser trazido pro atendimento. Porque assim, normalmente quando a gente fala em constelação, as pessoas sempre vão pro lugar assim, meu pai, minha mãe, parará. Mas a gente também pode trazer essas situações, que nem no exemplo que eu dei, né? O meu exemplo, do Barbosa, ou então, enfim, nem me lembro mais o exemplo que eu dei, mas esses nomes, eles também entram no nosso, vamos dizer assim, no nosso sistema com relação ao nome. E aí, a partir do momento que a gente consegue constelar aquilo, ou seja, a gente consegue colocar aquilo dentro de uma estrutura para investigar, para avaliar, para conseguir enxergar aquilo, a partir do momento que aquilo é visto, existe uma transformação com relação à forma como a gente lida com aquela situação, com aquele nome, com aquela história, né? Quando a gente constela alguém da nossa família, a gente muda o nosso olhar para aquela pessoa. Então, existe essa... É que tá meio na moda falar ressignificação, né? Mas existe mesmo, né? É a mesma coisa, só que você coloca
o olho muda, e quando muda, a forma de você olhar muda tudo, tá? Então, não sei se deu pra entender. Qualquer coisa, me fala aqui. Então, o que que tem? O clássico lá, a pessoa chega e fala assim, eu não tenho nome. Na hora que eu pus o post lá dos nomes, muita gente, eu não tenho o nome da minha mãe, eu queria tanto ter o nome da minha mãe, acho lindo, não sei o quê. Até, por exemplo, a Bruna Marquezine, né? Ela não é Bruna e nem Marquezine, né? Não, ela é Bruna e não é Marquezine, né? É isso. O Marquezine acho que era da avó dela. Eu vi uma entrevista dela falando. Então, assim, antigamente era bem comum isso. Era bem comum as mães, né, não colocarem nos filhos o próprio nome. Igual eu falei, eu mesma não tenho... O Barbosa de Souza, do meu nome de solteira, é o nome do meu pai apenas, né? Por mais duplo que seja, eu não tenho Maisano, que é da minha mãe. Então, e é bem comum, e isso costuma ser uma causa de grande felicidade para os filhos, para as filhas, quando nos atendimentos a gente consegue... a pessoa consegue sentir essa inclusão desse nome, né? Porque quando a gente inclui o nome, a gente não tá incluindo o nome, a gente tá incluindo toda uma ancestralidade. E, tipo, não é a mãe também, é toda uma ancestralidade, é um ramo imenso que remonta ali até aquelas que vai lá para Adão e Eva, mas enfim, ou pro macaco, enfim, qual é a sua crença aí, mas vai lá para trás, né? Então, é bem lindo quando a pessoa compreende sistemicamente que ela sim, sempre teve o sobrenome da mãe dela no nome dela, né? Então, ela sente isso. E é verdade, né? Aqui a gente não tá no atendimento, mas eu posso afirmar para vocês, para cada uma de vocês, que dizer e repetir que mesmo se você não tem o sobrenome da sua mãe, você teve, sempre vai ter isso, né? Porque não é o nome, é um símbolo de tudo que você é. E você é 100% dos seus pais. Você é metade da sua mãe, né? Tô falando geneticamente, epigeneticamente, sistemicamente, né? E metade do seu pai. E isso costuma ser bem emocionante. Para homens, eu consegui ficar em paz quando consegui compreender que tá tudo bem eu ter no meu nome profissional só o sobrenome do meu pai. Viu? Que lindo. Ai, a gente constelou! Muito bem! É verdade. Que bom, Dani. Muito bem. Lembrei agora. Eu vi aqui a fotinho dela. Tipo, uma coisa que é bem parecida com essa questão do nome da mãe, né? Para homem, por exemplo, é muito raro ver um homem constelar. Por isso até que eu falo tudo no feminino mesmo, porque, né, são poucos os homens assim, mas existem, né? Eu, por exemplo, principalmente homens viúvos, é muito emocionante quando eles colocam o sobrenome da esposa falecida, né? Mesmo, né, gente conselando, a exceção... Gente conselando, homem conselando é a exceção da exceção, mas existe, né? Por quê? Quando a gente se casa, os sistemas se misturam, né? E não é porque é homem e que no Brasil os homens não pegam, né, o sobrenome da esposa, que esse homem casado com essa esposa, viúvo ou vivo, não importa, e casado no papel ou não, porque sistemicamente juntou, já tá casado ali, não é porque no Brasil não tem esse hábito de colocar esse sobrenome, que esse sobrenome não está... que esse sobrenome não, que esses sistemas não estão vinculados, tá? Então, aí entra também numa outra questão, né? Que é essa questão, e aí quando se separa, né? Quando a gente se separa, nem tudo se separa. Sistemicamente, inclusive, até pode ser uma boa notícia, mas também pode ser uma má notícia para você, não existe ex. Para os sistemas, a gente não existe assim, eu me separei. Existem ordens, existem momentos, né? Você não está mais com essa pessoa, mas ela sempre vai ser o seu marido número 1, o seu primeiro marido, seu segundo marido, né? Não é o meu ex 1, ex 2, ou então só ex, ou falecido, finado. Não tem isso, tá? Então, é para sempre esse vínculo que esse relacionamento traz, né? E por quê? Porque a sua história, não dá para apagar a sua história. Em que pese gostaríamos de apagar algumas questões, teoricamente sim, mas aquilo também te fez, tá? E não estamos amenizando situações de violência, de abuso, não é isso, tá? É que não tem jeito, né? Eu sinto muito, às vezes eu sinto muito, às vezes é um parabéns, que bom, né? Dependendo de quem a gente lembra, de ex, assim, né?
muda o sentimento. Então, aqui um outro exemplo que é bem comum é quando a pessoa se casa, né? Então a pessoa casou, aí ela muda o sobrenome. Aí ela separa e ela tem que devolver o sobrenome, né? E por conta disso, às vezes o seu próprio nome fica diferente do nome dos filhos. Aí quando ela separa, nossa, tá ficando confuso, né? Acho que eu vou dar um exemplo. Porque aí, quando ela separa, parece que os filhos são só do marido e não dela, porque o nome da certidão dos filhos é outro nome. Eu vou dar um exemplo. Isso acontecia mais antigamente. Acho que hoje em dia, né, as mulheres estão mais, né, colocando seus próprios sobrenomes, que não é apenas um símbolo, quer dizer, não é apenas um sobrenome, é um símbolo, é uma ancestralidade, é uma influência também, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu sou Maria Souza, olha lá, eu não sou Maria, eu sou Maline, tá? Maline Marcela, mas vamos lá. Exemplo, sou Maria Souza, caso com João Silva. Aí, o que acontece? Eu tiro meu sobrenome e eu viro Maria Silva, beleza? Tá? Aí, meus filhos vai ser o Pedro e a Joana. Pedro Silva, Joana Silva. Lembra meu nome de solteira? Maria Souza. Aí, o que acontece? Me separo. Aí, eu volto a ser Maria Souza. Silva, 0. Sumiu Silva. E meus filhos? Tudo Silva, meus filhos. E no documento deles? Maria Silva. Quem é essa Maria Silva? Jesus? Né? Sou eu. Mas quem ela é? Então, a constelação, ela também proporciona isso, esses alívios com relação a esses casos, né? Tudo que é unificado na nossa história, naquilo que a gente é hoje, é constelação. Ó, tem uma política famosa que utiliza o sobrenome do ex-marido. Como é? A Marta, né? Ela é separada, mas manteve o sobrenome e é conhecida por esse sobrenome. Marta Suplicy? É essa? Então, falando agora da parte legal, porque legalmente é um dos únicos casos que você pode alterar o seu nome. Quando eu fiz direito, eu fiz o meu final de curso, né, o TCC, foi sobre o nome. Vai vendo, ó, que coisa louca. E essa é uma das únicas exceções, né, quando o nome da mãe fica completamente bizarro do que o nome dos bizarro, assim, diferente, tá? Então, tudo que... E obrigada. Tudo que é unificado na nossa história, né, é constelação, é a constelação. Então, e o melhor de tudo, é a leveza com que isso é trazido à nossa consciência, né? Então, a constelação do nome, em especial, faz tudo parecer um acidente, que nem eu brinquei. Ela é levinha, delicinha, quando você vê, você já incluiu o trocento nego, ex-marido, pra cá, pra lá, vale tudo a pena, tá? União estável não coloca o nome do companheiro. Então, sistemicamente, união estável não existe. É casamento, né? Mesmo casos em que nem existiu o casamento, sabe? Promessa de casamento. Você vai lá, jura de pé junto que você vai casar com o homem ali, aí o que acontece? Você não quer mais. Deixa o pobre na porta da igreja. Aquilo é contado como primeiro casamento, né? E outros tipos também. Mas então, pra constelação, a hora que eu falo assim, qual é o nome do seu marido? A pessoa fala, não, mas eu não sou casado, só moro junto. Não interessa. O marido pega o nome da esposa e a esposa pega o nome do marido. Por quê? Porque os sistemas se vinculam. E vinculou, tchau e beijo. Não tem desvinculou, tá bom? É só somando, é só uma soma. Que mais? Gente, ó, eu teria muitos mais exemplos pra dar. Eu pensei em parar por aqui, aí na próxima live a gente pode de repente vir só com os exemplos práticos mesmo, de coisas que eu vivi, de perguntas que vocês podem vir com as suas próprias perguntas pessoais, de meu nome é assim, assado, né? E eu trago aqui. Queria saber o que vocês acham. Eu gosto da ideia, principalmente por quê? Porque a gente falar de coisinhas levinhas assim é muito bom, né? Quem acompanhou, as 3 últimas lives foram bizarras, falando sobre mãe narcisista, pra cá, pra lá, inferno. A gente foi lá pras trevas, né? E depois desse assunto, a gente vai vir com aborto. Aborto não. Estupro, assédio, né? Crimes sexuais. Mas quando você faz constelação, aborda uma situação específica, vou fazer constelação do meu nome ou da minha mãe, por exemplo. Então, a constelação... É que assim, eu tô falando aqui da constelação... Gente, sigam a Lívia, ela é maravilhosa. Ela é super entendida de marketing digital. A gente estudou junto na escola, viu? Lívia Brava... Eu nunca sei se é Bravinha ou Bravan. Eu sempre falei Bravan, mas não sei se deu uma afrancesada. Mas voltando.
quando eu tô falando aqui da constelação do nome, né? Então, a constelação do nome é uma constelação específica que a gente vai trabalhar os seus nomes. Se a gente, tipo, se você quiser, bravinho, então pronto. Se você quiser fazer, por exemplo, o nome da sua mãe, você precisaria da autorização da sua mãe, né? Ou então, se você quiser ver a sua relação com a sua mãe, a gente consegue fazer a constelação da sua relação com a sua mãe. Mas essa do nome, eu trouxe ela por quê? Porque essa constelação do nome, ela tem, que nem eu falei, ela faz tudo parecer uma coisa bem levinha. E quando você vê, você já viu um monte de coisa, incluiu um monte de gente. E aí, se você quiser, às vezes a pessoa nem precisa constelar outra questão. Mas o que acontece muito é que a pessoa se sente mais à vontade para entrar um pouco mais profundo em outros temas, né? Às vezes é um desentendimento superficial que basta ali a gente ficar nessa aparente superficialidade do nome, por mais que a gente vá profundo. Mas fica também mais aberto, a pessoa ela fica mais, né? Eu fiz uma moça que ela tinha essa questão, ela não sabia quem era o pai, a gente constelou, incluiu o nome do pai e depois ela mexeu em muitas coisas com relação a esse pai, a trabalho, a dinheiro, porque pai e mãe tem muita ligação com isso, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se ficou claro também, tá? Então, minha sugestão com relação a esse tema aqui é a gente depois vir com exemplos mais práticos. E eu vou abrir caixinha. Eu esqueci de abrir caixinha. Entendeu? Que bom. Então, e também quem quiser se tornar uma consteladora de nome, em agosto vai começar o primeiro ciclo do meu curso de constelação em módulos. Ele é o primeiro módulo, vai ser o do nome. Super prático, com exemplo, do jeito que eu sou bem crica, assim, com muito exemplo, e vai ter muita prática. A gente vai botar todo mundo pra jambrar mesmo, pra constelar. Eu vou ficar lá só bonita assistindo. Mentira, eu vou ser constelado também, né? Porque, lógico, a gente vai ter a parte de aprofundamento dos temas, mas é prática, tá? Constelação online com bonecos, né? Você já vai sair dali apta para constelar os nomes, inclusive essa parte também da parte de Instagram, né? Enfim, eu tenho várias dicas para dar também. A pessoa já vai sair com seu @ pronto, para poder constelar os parentes, as pessoas, enfim, qualquer pessoa que quiser. Quem não quiser, que é só a parte da experiência, do autoconhecimento, também maravilhoso. Você vai ter essa, né, não é só para quem quer ser consteladora. Mas Marlene, eu já sou consteladora, tem algum problema? Não, porque tem muita consteladora que também não constela, né? Fica num lugar esquisito ali, que não tem confiança, então a pessoa já ter feito o curso não quer dizer nada também, tá? Porque vai ter que pôr a mão na massa mesmo, não tem jeito. Então, como ele é em módulos, você vai se habilitando aos poucos, né? Com muito treino, muita prática, muita parte prática, muita constelação. Então, é como eu falei, a primeira habilitação vai ser na constelação do nome, vai ser, né, bem rápido, breve e objetivo. No link da bio tem um formulário para você participar de uma lista lá de interesse, vantagens, não sei o que. Quem preencher lá pode ser bem legal, tá? Vai ser tudo online, no método Marlene, vou constelar. E eu acho que você devia ir lá preencher. Que mais? Vai ter um sorteio também. Tem um post aí, o post que fala dessa live, inclusive, vai ter um sorteio de uma constelação de nome. Vai lá, põe seu nominho, vai ser no fim de junho, tá? Vai ser ao vivo. Eu não sei nem fazer, mas eu vou descobrir. Ou então vai ser no método antigo, papelzinho, tá bom? Que mais? Eu acho que é isso. E sobre o podcast, eu tô super atrasada. Os últimos 2 da Mãe Narcisista eu não pus. E esse aqui, talvez não... Brincadeira, eu vou pôr sim. Lá no Spotify, mas eu vou avisando, tá? É que não tá dando, tá complicado mesmo, tá? E acho que é isso. Muitos beijos, muita obrigada por quem participou, adorei falar com vocês, né? Com a Lívia, com a Dani, quem mais? Com a Deia, com a Gra, enfim, acho que é isso, né? Quem participou também, quem entrou, muito obrigada, tá? Muitos beijos, muita gratidão quem tá assistindo agora ao vivo e também para quem está assistindo agora gravado, tá bom? Muitos beijos e até daqui a pouquinho aqui no Instagram, que não tem jeito.
Ai, bonitinha. Isso aí, torce mesmo. Aquelas que faz um asterisco no nome, né? Dea, peguei, tá bom. Um beijo. Mentira, viu, gente? Vai ser sorteio mesmo. Tchau.